noite aí, boa noite pessoal do Japão, boa tarde, eu imagino, para o pessoal do Brasil. Essa é mais uma live do nosso programa dos Diálogos Transnacionais, onde a gente tenta pôr junto comunidade e academia e discutir assuntos que são importantes para a comunidade brasileira. Nesse encontro, nós teremos o professor, o Dr. Maurício Moura, que é bacharel em economia pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências sociais pela Universidade de Chicago, mestre em gestão política pela George Washington University e doutor pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, a Dr. Moura é professor na Graduate School of Political Management na George Washington University e é CEO da IDEA Business Data. E também tem o Zafta Fund. Eu vou deixar o Maurício terminar a apresentação dele, porque ele, além de tudo isso, ele é um analista político, tanto de eleições. Eu pensei que eram eleições no Brasil e nos Estados Unidos, mas ele estava me explicando que são eleições no mundo todo. Maurício, muito obrigado pelo tempo e disposição. Álvaro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Álvaro sempre foi uma lenda aí em Massachusetts, quando eu fiz um trabalho aí, todo mundo falava bem de você. Obrigado pelo convite a todos que estão me ouvindo aqui num sábado. Eu tenho duas apresentações, na verdade, uma que é a apresentação sobre a eleição americana como um todo, a minha visão do todo, e depois a gente tem uma apresentação mais rápida que é sobre a pesquisa que a gente faz com os eleitores brasileiros, americanos que votam. A gente fez essa pesquisa em 16, 20 e agora em 24. É, Bom, a primeira coisa que eu queria, desculpa, a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente vive uma era de polarização muito grande e isso se reflete na avaliação dos chefes de Estado no mundo. A gente acompanha a popularidade de chefes de Estado do mundo e como vocês veem aqui no gráfico, são pouquíssimos que têm popularidade positiva, ou seja, tem uma aprovação maior do que a reprovação. O que isso acarreta na prática nas eleições? Acarreta que é, todo mundo é eleito com metade do país já detestando ou rejeitando no dia 1. Então, são poucos que conseguem avançar a popularidade durante o mandato, porque justamente, primeiro tem uma rejeição já estabelecida, pré-estabelecida, e depois que todo mundo, né, sofre com problema fiscal, com parlamentos que são travados, enfim, a gente está numa era de produzir governos mal avaliados pelo mundo, e é uma era que nunca se a oposição, independente se é a oposição de esquerda ou de direita, nunca a oposição foi tão vencedora como nos últimos 10 anos. E a gente vê esse quadro, como vocês veem, são pouquíssimos os governos bem avaliados hoje, né? Maurício, está no primeiro slide. Ah, tá no primeiro slide? Pô, eu tô achando que eu tô no. Deixa eu, deixa eu dar um stop e share de novo. E agora, vocês estão vendo aqui? Tá passando? Não, a gente está no primeiro ainda. Ué, Eu acho, na hora de compartilhar, Maurício, eu acho que é interessante você compartilhar o desktop. Você está compartilhando uma tela ah, específica, se eu não me engano. tá bom, vou tentar fazer isso. Desktop, tá bom. Bom, voltamos aqui, vamos ver agora. Agora sim. Bom, eu tava nesse slide aqui, no gráfico. Agora vocês estão vendo o gráfico aqui. Tá? Obrigado pela dica aqui. Então, como eu estava falando, né? A maioria dos chefes de Estado hoje são mal avaliados, ou seja, tem uma avaliação, perdão, pior do que a. Tem uma avaliação negativa, né? É, uma avaliação negativa pior do que a avaliação positiva. E aí o cara é eleito e metade do país rejeita e ele tem pouco espaço para apresentar alguma coisa e vai para a reeleição de uma maneira bastante debilitada na média, né? Aqui nos Estados Unidos, a relação aprovação de governo e reeleição é muito alta. Vocês veem aqui nessa tabela que todos os presidentes que tentaram reeleição, o presidente que conseguiu ser reeleito com a menor aprovação foi o Obama em 2012 com 51%. Todos que tiveram abaixo de 50% tiveram problemas na reeleição.
E lembrando que hoje o governo do Biden tem uma avaliação na casa dos 40%, muito semelhante ao que Jimmy Carter tinha em 1980, onde realmente ele perdeu para o Ronald Reagan, que era de oposição. Por outro lado, e o que a gente está vendo agora é que assim, essa polarização está produzindo mudanças constantes ou da Câmara, ou do Senado, ou da própria Casa Branca, né? A gente tinha, ao longo da história, vocês viram que essas mudanças não eram tão frequentes, né? Agora, desde os anos 2000, só em 2004, 2012, a gente não teve mudanças no ciclo eleitoral ou do Senado, ou da Câmara, ou da Casa Branca. E a gente pode ter um fenômeno agora. É interessante que, eventualmente, se o Donald Trump for eleito, pode ser que a Câmara volte a ser democrata e o Senado passe a ser republicano, que é uma coisa que é um evento bastante raro, né? Essa inversão quando um presidente é eleito. Mas isso é uma coisa que já está frequente, isso é resultado da polarização, né? E, por outro lado, é importante dizer que o Trump é o opositor, o candidato de oposição com a maior rejeição da história. Geralmente, esse candidato de oposição não tem uma rejeição acima de 50%. E é um dado interessante, esse dado de rejeição a gente tem desde 1956 nos Estados Unidos, e foram 17 eleições presidenciais, e em 16 o candidato menos rejeitado ganhou. A única eleição que o candidato mais rejeitado ganhou foi em 2016, quando o Trump foi eleito. Então o Trump, ele de alguma maneira, ele é histórico, porque ele tem uma candidato com maior rejeição de oposição, mas é o único candidato com maior rejeição que foi eleito na história desde 56, quando a gente tem dados, né? E é interessante ver que a rejeição dele não mudou praticamente na campanha, né? Ele está com a mesma rejeição de quando ele entrou na campanha, quando ele começou esse ano. Ou seja, a campanha dele teve efeito nenhum na rejeição dele. Já a Kamala Harris, ela teve um efeito positivo do lançamento da candidatura dela. Você vê essa curva aqui de favorável para ela, cresceu logo que ela foi lançada, que ela depois se estabilizou, mas ela cresceu. E ela tem um desafio, que é um desafio matemático aqui, eleitoral, que é o seguinte: hoje ela tem, o Donald Trump tem 52, 53 de reprovação, e esses números dialogam com os números dos estados, dos swing states também, dos 7 swing states. Então, o desafio dela é fazer com que, hoje ela tem nas pesquisas uma média de 47, 48, a depender da pesquisa, a depender do estado. O desafio dela é fazer com que esse grupo que rejeita o Trump fique confortável para sair e votar nela. Esse é o grande desafio da campanha dela. No começo ela teve um puxão, uma melhora rápida, mas depois ela estabilizou e ficou mais difícil avançar nos grupos que eu vou falar aqui. E vocês já estão cansados de saber, né? Mas só para repetir, os 7 estados críticos são Nevada, Arizona, Georgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. A gente tem para cada um a gente tem uma situação diferente. Eu vou falar de cada um aqui. Na verdade, perdão. Na verdade, eu estou olhando, dentro desses 7 estados, eu estou olhando 35 counties que realmente vão decidir a eleição. A gente está falando de uma eleição que vai ser decidida aí na casa de uns 220 mil votos, 250 mil votos no máximo. Nesses counties, eu posso até, depois se vocês quiserem listar cada county de cada desses 7 estados, mas o que me impressiona é que a gente tem pela primeira vez na história 7 swing states que estão empatados na margem de erro. Geralmente a gente sempre tinha, primeiro a gente tinha menos swing states, geralmente eram 3 ou 4, e não ficava tão óbvio esse empate na margem de erro. Em 2020, por exemplo, o Biden tinha distâncias nos swing states fora da margem, né, e que acabaram se materializando na vitória dele. Mas agora não, agora a gente tem uma situação única, que são 7 swing states, todos dentro da margem de erro, empate, e cada um tem uma história diferente. Por exemplo, o Arizona, a dificuldade do Arizona é que no Arizona o Trump avançou no eleitorado latino de 2016 para 2020, ele manteve isso. No Arizona o tema imigração é muito forte, os democratas perderam espaço por causa disso. Na Geórgia, é um estado que os republicanos costumam ir muito bem, o governador atual lá é bem avaliado, tem 60% de avaliação positiva. Para ganhar a Geórgia, precisa de uma mega mobilização na região de Atlanta, na região de Savannah, e principalmente uma mobilização do eleitorado afro-americano, que não está se materializando em termos de pesquisa como estava em 2020, e muito menos como estava em 2008, que foi o ápice da contribuição desse grupo de eleitores no resultado. Eu vou mostrar isso num gráfico. O Michigan, a gente está empatado
só que o Michigan é um estado que os democratas têm recorrentemente ganhado as majoritárias, tem uma governadora bem avaliada lá que foi reeleita, né? Nevada é um estado que o Trump avançou no eleitorado latino, tem a questão da imigração, tem uma questão lá em Clark County, que é a região ali de Las Vegas, com a inflação que corroeu lá a renda dos trabalhadores locais. Inclusive, o Trump veio com a proposta de isentar a tip dos trabalhadores lá, dos garçons de Las Vegas. Então, assim, por outro lado, é um estado que os democratas também têm ganho eleições, mas eleições muito apertadas. Por exemplo, a governadora latina, a senadora latina lá foi eleita com 1.800 votos de diferença em 2022. Eu acho que Nevada é um estado que é moeda para cima, eu não tenho um favorito em Nevada. Na Carolina do Norte, apesar da evolução democrata na Carolina do Norte ter ganho uma eleição de governador, tem um candidato a governador que é muito melhor que o candidato republicano. O candidato republicano foi pego num site pornô, se autodeclarando nazista. Isso, obviamente, a eleição de governo do estado está praticamente perdida para os republicanos. Por outro lado, a demografia da Carolina do Norte é muito favorável para o Trump. Eles têm, desde 2008, que os democratas não ganham na Carolina do Norte. Na Pensilvânia, para mim, a Pensilvânia é a joia da coroa. Quem ganhar a Pensilvânia vai ganhar a eleição. A Pensilvânia é muito complexa de ler, porque eu sempre digo que a Pensilvânia é um Alabama entre Pittsburgh e Filadélfia. E são dois perfis demográficos muito diferentes, são dois perfis de eleitores muito diferentes, está muito empatado lá. Todas as eleições da Pensilvânia têm sido apertadas, o mesmo do Wisconsin, mas no Wisconsin, eu acho que uma mesma coisa, o governador democrata é bem avaliado, tem uma estrutura democrata muito forte lá, mas eu acho que o mais difícil para os dois lados vai ser a Pensilvânia. E aqui é só uma memória de como é que foram as últimas eleições majoritárias nesses estados críticos, nesses swing states, e você vê que os democratas têm tido resultados melhores, menos na Carolina do Norte, que tem sido mais republicana, na Geórgia, mas assim, todos esses resultados que eu mostrei aqui foram diferenças de 0 a 2 pontos percentuais, ou seja, eleições muito apertadas, mesmo as eleições que os democratas ganharam. Só uma eleição, que foi a de governadora do Michigan, em 2022, que ficou fora de 2 pontos percentuais, ela ganhou por uma diferença de quase 8. E é importante dizer que na Pensilvânia também aumentou muito o registro de eleitores republicanos, tem várias explicações para isso, mas o fato é que tem um equilíbrio maior entre registros republicanos e democratas do que tinha em 16 e 20. Lembrando que tanto em 16 como 20 a gente está falando aí de milhares de votos. Em 20 o Biden ganhou por 80 mil votos na Pensilvânia. O Trump ganhou da Hillary por 50 mil votos, ou seja, é um estado bastante complexo aí e bastante que os republicanos avançaram aí em termos de registro de eleitores, né? E eu estou acompanhando também a estrutura de captação das duas campanhas e a estrutura que eles estão colocando on the ground, e é impressionante que a Kamala Harris ela bateu recorde de captação, ainda mais quando a gente considera o tempo que ela tem como candidata, que é um tempo, talvez ela seja a candidata com menos tempo de candidatura presidencial da história, né? Nem o Humphrey Robert, que de 68 entrou lá na convenção depois que o Lyndon Johnson não quis concorrer, teve mais tempo para concorrer do que ela, mas mesmo assim ela conseguiu uma captação maior. Obviamente eles têm, eu tentei monitorar o número de escritórios de cada lado ali, tem mais ou menos 353 escritórios na campanha da Harris, mais ou menos 300, o número republicano é sempre mais difícil de conferir, mais 300 espalhados pelo país, 90% desses escritórios estão nesses 7 estados que eu mencionei, e a Harris constantemente tem performado mais recurso para propaganda de TV, para ads, do que o Trump. Mas o que eu reparei, em relação a Harris e o Biden, né? Porque a gente tem um fato de que desde o começo de setembro as pesquisas estão todas na margem de erro e não teve muita variação estatística. Aliás, não teve nenhuma variação estatística desde o começo de setembro. A variação aconteceu quando o Biden saiu e a Kamala entrou, e ela avançou entre os eleitores jovens, avançou entre os eleitores afro-americanos, avançou entre os eleitores, entre as mulheres, e aliás, esse talvez seja a eleição com o maior gender gap da história, não tem dados semelhantes. É impressionante porque a Câmara lidera, dependendo da pesquisa, com 15 pontos percentuais a mais entre as mulheres, e o Trump lidera de 13 a 15% entre os homens, isso em todas as idades, todas as faixas etárias, todas as faixas de renda. É impressionante como a gente tem um gender gap muito forte nessa eleição. E aí eu comparo o desempenho da Kamala Harris com
com o desempenho do Biden em alguns subgrupos aí de 20, né? Então, entre os hispânicos, o Biden estava um pouco melhor. Entre as mulheres do subúrbio, ela está bem melhor. Aliás, ela compensa as perdas de alguns segmentos em relação ao Biden com o segmento feminino, né? Entre os homens afro-americanos, ela está melhor, só que o problema dos homens afro-americanos não é o percentual que ela tem dos likely voters. Tem muita gente que não quer sair para votar. Então, o problema dos afro-americanos masculinos é que eles estão com probabilidade de sair para votar menor do que estava em 2020. Ela tá melhor entre as mulheres afro-americanas, entre pessoas com graduação, com college educated também. Também ela está melhor entre os homens com college educated. Aliás, também tem um gap entre eleitores, eu vou falar eleitores com graduação e sem graduação muito forte nos Estados Unidos. É uma coisa que se acentuou nos últimos 10 anos, na última década. E o que é uma winning coalition hoje, né? Olhando os dados de 2012 para 2020, o Partido Democrata passou a ser o partido de brancos com escolaridade, com curso superior. O partido republicano, e aí foi uma contribuição do Trump, passou a ser o partido de brancos sem baixa escolaridade, né? E a gente teve um avanço do Partido Republicano entre os latinos, que são os eleitorados não brancos aqui, que principalmente no eleitorado hispânico do Trump de 16 para 20, né? E aqui a gente vê a evolução do Partido Republicano. é, Aqui essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo no gráfico, como eles passaram a ser o partido dos brancos de baixa escolaridade. E aqui na tabela ao lado aqui como evoluiu, né, de 2016 para 2020 o Trump em alguns condados, em alguns counties que são super hispânicos. Ele evoluiu também em condados que são asiáticos. E ele evoluiu, interessante também, em condados que têm uma super diversidade de eleitores, que são esses que, inclusive o Queens tem bastante eleitor brasileiro, né? Então, é interessante ver essa evolução do Partido Republicano, principalmente do eleitorado trumpista, nos segmentos não brancos também. Já o Partido Democrata, esse aqui é uma comparação do Romney com o Trump de 12 para 20. O Partido Democrata passou a ser mais forte que em gente que tem curso superior. Aí eu peguei uns counties onde tem um percentual de pessoas com curso superior bastante alto, e a gente vê que a diferença aumentou entre o 2012 com o Romney e 2020 com o Trump, ou seja, a diferença aumentou a favor dos democratas com esses grupos que têm curso superior, né? E aqui esse é um gráfico interessante, isso aqui é a contribuição do eleitorado afro-americano para o resultado eleitoral, o ápice dessa contribuição, e aí tem duas variáveis que são importantes, a presença e o percentual de votos que tem esse grupo. Então, combina essas duas variáveis, e o ápice dessa contribuição foi em 2008 com o Obama, e ela caiu, obviamente, despencou com a Hillary e melhorou um pouquinho aí com o Biden, e isso aí tende a ser muito importante para os democratas, né, ao longo da história presidencial, desde 64, depois do Civil Rights, onde os democratas passaram a ter 9, em média de 8 a 9 a cada 10 votos afro-americanos. Foi o único segmento em que o Trump não teve avanços claros aí de 2016 para 2020. Então eu sempre digo que a coalizão do Trump ela é menor, mas ela é sólida, e a coalizão da Harris é mais complexa, ela é maior, mas ela é mais frágil de alocar, né? De juntar. E aí, olhando as eleições de Senado, que é muito importante também, eu tenho uma visão que o Senado é bastante provável que seja republicano. Lembrando que hoje o Senado é 51-49 democrata, mas tem uma eleição no West Virginia que está praticamente ganha do republicano, então já está 50-50, e a gente tem uma eleição em Montana, que é um democrata defendendo uma vaga aqui. Só que em Montana o Trump deve ganhar com mais ou menos 20 pontos, é muito difícil ele segurar essa vaga, ou mesmo em Ohio. Ohio, o Trump deve ganhar por menos, tem uma disputa maior, mas é muito difícil os democratas ganharem Montana e Ohio. E eu acredito muito que tem uma correlação entre o voto ao Senado e o voto presidencial para os mesmos partidos. Só para vocês terem noção, nas últimas 70 corridas, as pessoas foram colocadas a votar senador e presidente. Só em uma votou-se diferente, o resultado final foi diferente para um lado e para o outro, que foi em 2020, que a Susan Collins, né, no estado do Maine, ela ganhou a eleição sendo republicana, e o Biden ganhou a eleição sendo democrata. Então tem uma correlação enorme, por isso que eu acho que é um wishful thinking dos democratas achar que vão ganhar a Flórida ou vão ganhar o Texas da eleição do Senado, porque os eleitores trumpistas, o Ted Cruz e o Rick Scott, são os candidatos republicanos lá, eles vão se beneficiar
do voto trumpista, e a mesma coisa vai acontecer aí em alguns locais democratas, por exemplo, Wisconsin, Michigan, que os candidatos ao Senado estão performando melhor do que a Harris nas pesquisas, né, os candidatos democratas. Aqui a gente tem a Câmara. A Câmara é bem complexa, né? São 435 vagas, mas na verdade a gente tem aí poucas eleições que realmente tem uma disputa, que eu tô colocando aquelas que realmente estão sendo disputadas, né? E aí eu acredito que os democratas têm uma chance boa de retomar a, a, a maioria na Câmara. Vai ser uma maioria bastante reduzida, a gente está falando de 5 a 6 cadeiras aí, baseado nessas cadeiras que eu estou mostrando para vocês. Tem algumas retomadas aí, democratas potenciais em Nova York, que podem, e na Califórnia, que podem ajudá-los a retomar aí a maioria na Câmara, mas vai ser uma maioria bastante pequena. E lembrando que se o Trump ganhar a eleição, provavelmente tem uma correlação aí entre o resultado do Trump e o resultado da Câmara. Então é mais provável, não, é muito provável que se o Trump for o vencedor, é muito mais provável ele ter o Senado e a Câmara a favor do que a Harris ser a vencedora, porque é praticamente impossível os democratas ganharem o Senado esse ano. E aqui eu termino a primeira parte aqui, eu só vou pegar a outra apresentação, que é a do Brasil aqui. A gente fez uma pesquisa entre os eleitores que têm dupla cidadania, né, que são brasileiros e americanos, né, que podem votar aqui, mas ainda mantêm o passaporte brasileiro. A gente, obviamente, teve ajuda aí da nossa embaixada para ter acesso a esse perfil. A gente entrevistou gente, 99% das entrevistas foram nos estados da Flórida, New Jersey, Nova York, Massachusetts, Texas, Illinois, Califórnia, DC, Virgínia, Maryland. Claro que a gente teve entrevistas em alguns outros estados, mas foram mais dispersas. A essência foram nesses estados aqui. Lembrando que a maior parte, o Álvaro é muito mais especialista que eu, mas a maior parte da imigração está na Flórida, está em Massachusetts, está em New Jersey, está em Nova York, né? Um pouco da Califórnia também, mas a gente pegou a essência aí da imigração brasileira e a essência de quem tem essa dupla cidadania. O critério era esse: o cara precisa ser brasileiro e ter a condição de votar nos Estados Unidos. O resultado foi amplamente favorável a Kamala Harris, né, com 60 a 35. Lembrando que o único estado que estatisticamente o Trump ficou na frente numericamente, mas dentro da margem de erro, foi a Flórida. O resto, a Kamala Harris ganhou entre os brasileiros. É, a gente sempre perguntou, desde 2016, eu vou até mostrar o resultado, quem eles acham que vai vencer a eleição. Aí a resposta foi bem mais apertada, né? Tem muita gente que vota na Câmara, mas acha que o Trump vai ganhar. É, e essa foi uma pesquisa que a gente perguntou também esse ano quem foi melhor para a comunidade brasileira, o Joe Biden ou o Donald Trump. Também o Joe Biden venceu, e aí tem uma correlação enorme: quem vota na Câmara e diz que o Joe Biden foi melhor, e vice-versa, quem vota no Trump e diz que o Trump foi melhor. E a gente também, que eu trago aqui um número de anos anteriores, aí de 16, é, aqui em 2016, é interessante ver que a Hillary Clinton tinha um percentual maior do que a Câmara tem hoje, mas eu achei interessante que a gente perguntou em 2016 quem as pessoas achavam que ia ganhar, eu achei interessante que na época achavam que ia ganhar o Donald Trump, apesar dela ter o voto brasileiro bem mais massivo do que o Trump. Em 2020, né, a gente fez duas rodadas de pesquisa na época, e o Joe Biden também tinha um patamar quase 70%, um pouquinho maior do que a Câmara tem hoje, né? E na época eu também perguntei quem as pessoas acham que ia vencer a disputa, né? E na pesquisa de outubro, o Biden era bastante favorito, e foi interessante ver que o Trump era favorito em setembro e inverteu na reta final. Os brasileiros achavam que na reta final o Biden iria ser o vencedor. A gente em 2020 fez algumas perguntas sobre a gestão do Trump, obviamente muito negativa, né? Também sobre a questão dos aumentos das restrições à imigração legal e ilegal no país, e a maioria esmagadora aí dos brasileiros eram contra as medidas do Trump na época, né? E obviamente isso também correlaciona aí com quem votava contra ele. E a gente, é interessante ver essa evolução do eleitorado brasileiro aqui. Obrigado, Maurício. Muito interessante as duas pesquisas. Ah, eu
Eu queria começar fazendo duas perguntas. Uma em relação à primeira apresentação, a outra em relação à segunda apresentação. A primeira apresentação é: existe alguma probabilidade de hoje de saber quem ganha a eleição? Essa é a pergunta da primeira apresentação. E a segunda é: o que explica o crescimento do Trump na comunidade brasileira?